Muito bem! Eu gostaria de dizer para vocês muito obrigado. Muito obrigado para todo mundo que se inscreveu no Minha Prateleira aí nessa última semana. Exatamente, alguma coisa aconteceu, o YouTube decidiu entregar nossos vídeos para todo mundo e de lá para cá foram praticamente 2.000 novos inscritos, que é uma coisa sensacional, estou muito feliz, muito contente. Muito disso aconteceu pela galera que chegou aqui no canal graças ao nosso vídeo sobre Alf. Então, graças a vocês que assistiram esse vídeo, neste momento, ele é o vídeo mais assistido sobre Alf no mundo. Além disso, tem toda a galera que chegou aqui graças aos nossos vídeos sobre Suehiro Maruo. Exatamente. Então, pra ti que curte mangás de terror, hoje a gente vai estar falando sobre um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Parece que as editoras finalmente perceberam que mangá de terror tem público. E é por isso que eu venho falando que eu creio que Suehiro tá chegando de volta. Quando tu pensa em horror em mangá, qual que é o primeiro nome que vem na tua mente? Com certeza é Junji Ito. E nos últimos anos aqui, Junji Ito tá se tornando uma febre entre as editoras do Brasil. Pipoca Nankin já lançou, Devir já lançou, Darkside já lançou, edições maravilhosas. Dentre elas nós temos Tommy, nós temos o Uzumaki, que é a história mais famosa do Junji Ito de todos os tempos. Nós temos Fragmentos do Horror, que possivelmente é o mangá mais bonito já publicado no Brasil, é um projeto gráfico sensacional. E agora, a Devir traz pra gente o terror mais fedido de todos os tempos. Hoje a gente vai estar falando sobre Gyo. Sim, exatamente. Gyo foi lançado originalmente lá no Japão entre 2001 e 2002 de forma serializada, ok? E depois tudo foi compilado em 2 volumes e agora a Devir traz pra gente em volume único mais histórias extras. Por que eu disse pra vocês que isso daqui é o mangá mais fedido de todos os tempos? Aqui pela capa tu já pode perceber que tem um peixe meio podre, né? Senta que lá vem a história. Uma vez, saí pra pescar com meu pai. A gente costumava fazer muito isso quando eu era criança. A gente ia pescar em rio e uma vez a gente tava tentando pegar traíra. Se tu já pescou alguma vez, tu sabe de que peixe que eu tô falando. E pra pescar traíra, uma coisa muito boa pra se fazer é usar outros peixes como isca. Então nós pescamos lambaris. E lá pelas tantas, como a gente estava se movendo, né, de uma parte da margem do rio para outra, eu decidi pegar o lambari que eu tinha na mão ali, eu não sabia onde é que eu ia colocar, eu botei no bolso. E eu nunca mais me lembrei que aquele lambari estava ali. Gente do céu, o cheiro de peixe já é forte. Mas um peixe morto, esquecido no teu bolso, é uma coisa que tu mesmo vai sentir pro resto da tua vida. Eu tive que jogar fora aquela calça. E isso tá muito bem expresso aqui em Gyo, porque algo muito estranho tá acontecendo nessa história. Os peixes, eles estão saindo do mar e entrando na terra. Exatamente, eles estão indo para a terra firme, movidos por patas supostamente mecânicas ou não. Isso fica muito aberto na história. E isso é uma coisa que eu acho sensacional da parte do Junji Ito, que é não te explicar tudo. Apesar de que na história vão ter algumas explicações, ele deixa muita coisa em aberto. E essas coisas em aberto é o que faz a história ser simplesmente maravilhosa. Junji Ito é um cara que bebeu muito de Lovecraft, e isso daqui tu vai poder ver perfeitamente. Tem vários questionamentos colocados na história que eu acho que são muito interessantes e fazem ela ser uma história muito maior do que simplesmente um horror sobre peixes que caminham pela terra. Em determinado momento dessa narrativa, a gente vai ver que essas máquinas começam a se grudar em pessoas também. Então nós temos pessoas que elas estão em um estado de putrefação, elas se tornam praticamente zumbis, nós temos o exército lutando contra essas pessoas e é bem medonho, é um horror assim, bem Cronenberg, sabe? Aquele body horror nojento. É esse tipo de horror que eu tô falando. Só que o Junji Ito, ele coloca um questionamento interessante, que é se aquelas criaturas têm consciência ou não. Porque possivelmente elas têm. Então nós vemos seres humanos infectados por uma doença terrível e sendo chacinados nas ruas, só que possivelmente eles ainda têm a consciência. E isso deixa tudo ainda pior, porque te coloca no lugar delas. Imagina que o teu corpo está definhando
e que tu ainda sente tudo, que tu ainda entende tudo ao teu redor e não pode fazer nada. Nossa, isso é extremamente horrível. A história ela te coloca outro questionamento muito interessante, que é sobre amor. Até onde tu conseguiria ir pela pessoa que tu ama? Porque um dos personagens principais aqui, a Kaori e o Tadashi, um dos dois vai acabar sendo infectado por essa doença e o corpo vai começar a mudar, as feições vão começar a ficar completamente desfiguradas e mesmo assim o seu par tenta reverter a situação, tenta estar sempre junto, tenta trazer essa pessoa amada de volta. Ai, cara, só que o Junji Ito faz isso de uma forma muito horrível. Mais um último questionamento interessante que ele traz aqui é a força que move o ser humano. Aí ele vai te mostrar aqui de uma forma bem medonha que existe um sentimento que consegue trazer uma mulher de volta até depois da morte, que é o ciúmes. Ah, e eu já ia esquecendo do seguinte, eu falei anteriormente que o Junji Ito, né, ele tem essa pegada bem Lovecraft. E tem um momento bem específico na história que um dos personagens principais, ele vai acabar dando de cara com um circo. E esse circo tem um apresentador que em momento nenhum fica certo se ele é realmente um ser humano ou não. Talvez ele seja uma entidade que está se divertindo com todo aquele sofrimento do ser humano. E ali naquele circo, eles vão colocar fogo no gás. E quando eles colocam fogo no gás, tu vê coisas simplesmente terríveis que estão ali por trás. E tudo isso vai te lembrar outra história também escrita pelo próprio Junji Ito, que está presente aqui no Fragmentos do Horror. A história chamada Futon, onde várias coisas estranhas estão pelo ar. Tu pode ver essas coisas aqui na própria capa. Ó, tá vendo que a capa tem um verniz? Essas coisas medonhas que tu tá vendo aqui no verniz são muito parecidas com as que tu vai ver nessa história aqui do Gyo. Que, cara, tu começa a ficar muito temor do que pode ter ao teu redor e talvez tu não esteja enxergando. Opa, nota da edição. Em 2012, o Gyo foi adaptado para anime, pelo mesmo estúdio que hoje em dia faz o Demon Slayer. A adaptação ela ficou muito boa, é um longa-metragem, e eles conseguiram emular muito bem o traço do Junji Ito, apesar de ter vários elementos em 3D que são ainda meio estranhos porque não estavam tão bem desenvolvidos quanto são hoje em dia. O legal da animação é que ela traz também um pouco mais de profundidade para a personagem da Kaori. E como tu pode imaginar, falar bem da arte do Junji Ito é simplesmente chover no molhado, porque aqui ele tá destruidor como sempre. A arte dele é muito bacana, os personagens têm aquele formato mais esguio, e as criaturas marinhas que ele coloca é uma mais medonha do que a outra, não são simplesmente peixinhos, são bichos medonhos das profundezas, cara, e é simplesmente sensacional. Quando muda pro body horror de verdade, cara, aquelas pessoas com aqueles canos pelo corpo é simplesmente terrível. E a própria edição da Devir também é fantástica, porque ela vem com essa sobrecapa que guarda uma coisa terrível que vai te deixar sem dormir por um bom tempo. Como eu falei anteriormente, tem mais duas histórias que compõem esse mangá maravilhoso. A primeira delas é a trágica história do mangá. A primeira delas é a trágica história do pilar principal. E, cara, ela é muito estranha. Porque, assim, só pra te ter uma ideia do que acontece, é um pai de família, a sua família tá lá recebendo os amigos e tal, e ele desce no porão pra resolver alguma coisa, e lá pelas tantas o pessoal começa a escutar uns gritos, uns gemidos, eles vão lá ver o que é, e o pai dessa família, ele tá preso embaixo do pilar principal da casa. E quando a esposa dele pergunta, nossa, como é que foi parar aí? Ele dá uma desconversada, tipo, não vê o caso, isso é uma longa história. Então tu fica meio assim, pô, cara, que fetiche é esse aí? Mas é uma história bem curtinha, eu não posso falar muito mais coisas, senão vai perder completamente a graça. Fora isso, vai ter a última história que compõe, e ela é a Falha de Amigara. Eu tenho consciência de que possivelmente essa história curta é pior do que o Gyo inteiro. É mais ou menos o seguinte, houve um terremoto e uma fenda se abriu, né? Uma falha geotérmica, uma falha geométrica, uma falha geográfica. Um terremoto aconteceu e uma falha geográfica medonha se abriu numa montanha. E nessa falha
tu pode ver que num paredão, assim, na montanha, tem várias formas humanas escavadas. Então são enormes buracos, túneis muito fundos, todos em formas humanas. E as pessoas começam a migrar para aquela área lá para ver aquilo de perto e começam a perceber que existem formas que se assemelham perfeitamente aos seus próprios corpos. E então um instinto primitivo faz com que elas decidam loucamente, fiquem piradas e precisem entrar naqueles lugares. Tem uma coisa interessante. Eu li essa história há 1000 anos atrás, quando eu trabalhava como projecionista de cinema, acho que foi o que, 2009, talvez, 2010, quem sabe? Acho que 2009. Eu li essa história naquele tempo, presinho numa cabine de projeção, no escuro, e eu tenho uma memória muito estranha, porque na minha cabeça a página final dessa história era diferente. E eu tenho a página nitidamente colocada na minha mente. A página final aqui é um buraco, tá? Não vou te dizer como é que ele é para não estragar a tua surpresa. Mas a página final que eu tenho na minha cabeça era um paredão, grandão assim também, que nem a gente tem no início da história, com um monte de linha no chão. Sabe quando tu tira a linha de um carretel e ele fica todo enosado no chão, assim, grande? Na minha mente, cara, essa era a última página. Eu tenho isso nítido, tenho essa memória completamente nítida. E eu já procurei em vários sites de leitura e eu não encontro em lugar nenhum. Mas eu juro, gente, que tá aqui, ó, tá na minha cabeça essa página e não some de jeito nenhum. O que me deixa pensando que talvez eu seja meio esquizofrênico. Se tu já viu essa página, deixa aqui nos comentários pra gente. Se tu te divertiu com esse vídeo, por favor, deixa teu like e fala outras histórias do Junji Ito que tu gostaria de ver publicadas aqui no Brasil. Eu tenho muita esperança que a gente vai ver o Hellstar Remina finalmente publicado, que é com certeza uma das histórias mais cabreiras que o Junji Ito já fez até hoje. Muito obrigado pelo teu tempo e atenção, e a gente se vê no próximo.